tá certo? Fugiu de sua descrição realista, mas utilizou-se do espaço mítico de Euclides. O sertão guarda o Brasil profundo e real. Ariano repetia essa frase. Por que é que eu não gosto dela? Porque é como se houvesse dois Brasis. Um Brasil profundo e real e o outro superficial. Ele não diz que o outro é superficial, mas fica implícito. Eu não gosto disso. Nós temos dois Brasis? Temos. E uma das maiores tristezas da minha vida são as grandes distâncias entre esses dois Brasis. Não é? Infelizmente eu posso fazer muito pouco a não ser falar contra isso. O fato de que 60 mil jovens negros são assassinados por ano no Brasil, superficial? Como é que eu posso chamar isso de superficial? Que é uma tragédia maior do que essa? Aí eu não gosto desse superficial que fica implícito. Tá entendendo? Por quê? Porque a gente tem uma tragédia do tamanho da outra, uma do tamanho da outra. Não é? Eu não gosto muito, sabe? Oposição entre canudos, que guardavam os descendentes dos cruzados, e os descendentes dos modernos navegadores portugueses, que falharam em refazer aqui o mundo que ficou para sempre perdido na Idade Média. Não é? Então, veja, isso é uma coisa real? Não. É um ponto de vista não realista, não é? Que tem a ver com as utopias, com a falha das utopias, de que a gente ia fazer aqui uma Europa maravilhosa. E a gente não conseguiu fazer nada disso, né? A obra de Ariano se dá nesse embate, né? Entre o que ele gostaria que acontecesse e o que realmente a gente conseguiu fazer. Olha aí, lança a mão do espírito mágico dos folhetos do romanceiro popular do Nordeste. Quer dizer, ele usa esses elementos, né? As formas fixas da cestilha, do martelo, do galope à beira-mar, que são todas métricas populares, da música de viola, rabeca, zabumba e pífano, e do canto de aboio. Então, ele achava que a música nordestina devia partir desses elementos. Das xilogravuras dos folhetos de cordel com suas imagens sem perspectiva, profundidade ou relevo, da heráldica, né, dos emblemas, né, da heráldica popular manifestada nos ferros de marcar bois e nas bandeiras das cavalhadas, e na alegoria da onça, dos dragões, dos cachorros endemoniados, dos ex-votos, dos santos, profetas, mitos e personagens nordestinos. Pode-se inferir, portanto, que Ariano tenta resgatar, por meio da estética, a tal unidade teocrática de Dom Sebastião. Mas, onde Euclides via defeito, Ariano vê qualidade. Olha aí, tá vendo? A raça misturada, mestiça e negativa, na visão de Ariano, era uma riqueza. Na visão de Euclides, era uma pobreza, como se fosse uma raça inferior, porque ele trabalhava com as ideias deterministas, que Ariano não usa na obra dele. Tá vendo? O fanatismo é uma espécie de socialismo. Ele passa limpo o messianismo, por exemplo, o messianismo de Antônio Conselheiro, lá dos Sertões. Ele achava que aquilo ali era como se fosse todo mundo vivendo em grupo, socialmente, um socialismo. E o atraso medieval, ele não achava. Euclides dizia que aquele povo era um povo atrasado, mas ele dizia que era esse povo que vai salvar o Brasil. Então, o que Ariano é um grande sonhador, não é? E tá uma coisa que está faltando no Brasil agora, é a gente ter uma fábrica de utopia, como Ariano tinha, para poder fazer a gente pensar e deslocar as nossas visões. Porque o que é que está acontecendo agora? A gente só quer dizer que o Brasil não presta, que o brasileiro não presta, que é racista, que é homofóbico, que é machista. Quer dizer, é como se a gente tivesse apaixonado pelo problema
em vez de se apaixonar pelas soluções, não é para a gente imaginar saídas. Ariano tem razão quando convida a gente a imaginar as saídas. Pelo amor de Deus. Não é? Olha aí. O verdadeiro desterro de Ariano, qual era? Não é geográfico, não é espiritual ou metafísico, é espiritual e metafísico. Tem ligação com o mundo das ideias de Platão. Ele vivia num mundo solucionado, num mundo corrigido. Não tem a ver com o sertão real, mas com o sertão que ele criou intelectualmente e que se conecta com utopias de passado e de futuro. Não é? Socialismo cristão de raiz, guardado no sertão e na Idade Média. Aí Ariano é acusado de quê? De ser uma pessoa conservadora. Ele não é conservador, não. Ele cria uma simbologia utópica. E utopias de futuro, tá vendo o que eu disse? E que se conecta com utopias de passado e de futuro. Não é como se a gente, digamos assim, como se a gente seguindo os rastros, não é, desse socialismo, digamos assim, messiânico, a gente terminasse por fazer um país para todos os brasileiros, que era o grande sonho de Ariano. Não é? Olha aí, quando esse socialismo resolveria o problema do Brasil. Tá vendo? Veja a diferença. Olhe, Mário de Andrade, o Brasil é uma síntese de elementos díspares. Macunaíma ele é sem caráter nenhum. Ou seja, ele não é brasileiro. Porque o brasileiro é, na verdade, a junção de vários elementos. O que é um brasileiro? É a junção do índio com o africano, com o alemão, com o italiano, com o ibérico, com o... Todo mundo veio para cá e a gente fez como se fosse uma coxa de retalhos, como eu disse anteriormente, né? E o que é que Oswald diz? O Brasil deve fazer uma assimilação crítica. A gente deve comer o estrangeiro e pegar dele somente o que presta. Reter o bom e descartar o ruim, que é a antropofagia. Então, o que é que Mário de Andrade diz? O Brasil é uma coxa de retalho de elementos descombinados entre si. O que é que Oswald diz? A gente só deve assimilar o que a gente quiser. A gente deve descartar. Por exemplo, o índio antropófago não comia todos os inimigos, não. Comia somente os valentes. E o que é que Ariano diz? A nossa cultura ficou guardada no interior. E a gente deve resgatá-la e trabalhar em cima dela. O resto é cultura de massa que a gente deve descartar. Tá vendo? São três pensadores que, veja, eu estou dizendo aqui três ideias diferentes. Você pode usar essas ideias para entender e explicar. Você não precisa dizer que um está certo e um está errado. Você pode, inclusive, fazer uma mistureba, não é? Assim como há um sertão antes e depois de Euclides, há um sertão antes e depois de Ariano Suassuna e do movimento armorial. É a ideia de Anco Márcio, que é professor da universidade, tá vendo? Afora muitas de suas posições polêmicas e não raras vezes reacionárias sobre arte e cultura, creio que esse sertão fantasioso, lúdico, mágico, maravilhoso, colorido e alegre, como se fosse um eterno espetáculo circense, que foi a maior contribuição de Ariano para a literatura de língua portuguesa. A imagem do sertão dilatou-se e se enriqueceu com sua obra e principalmente se coloriu no reino encantado da literatura. Tá vendo? Agora, não podemos esquecer, Ariano também é poeta. E as ideias dele nascem na poesia dele. Primeiro, ele nasce na poesia, a ideia, depois vai para o romance, e quando chega no teatro, todo mundo entende. A poesia de Ariano é dificílima. O romance pouca gente lê também. E o teatro
todo mundo é doido. Não é? Quer dizer, agora, a ideia, ela vai crescendo, assim, como círculos concêntricos, sabe? Então, olha aí, a poesia de Ariano Suassuna. Visão trágica do mundo, a morte do pai, o sentimento de exílio. Mundo material é o lugar de sofrimento, privações e dificuldade, é uma cadeia. Estamos presos, condenados por um crime que não cometemos, à espera do julgamento e da sentença. E a utopia do reino de futuro, baseada noutra utopia de passado. Olha, isso aqui é a cara da poesia de Ariano. Tá vendo? O sentido é assim, a gente procurar uma saída com uma ligação com o passado, que é um paraíso perdido, na opinião dele. Olha Ariano aí. Ariano era artista plástico, poeta, romancista, dramaturgo. Ó, tá vendo? Isso aí, esse desenho é dele. E o poema é sobre a morte do pai dele. Ó. Aqui morava um rei, quando eu menino, vestia ouro e castanho no gibão. Pedra da sorte sobre o meu destino, pulsava junto ao meu seu coração. Para mim, seu cantar era divino. Quando ao som da viola e do bordão, cantava com voz rouca o desatino, o sangue, o riso e as mortes do sertão. Mas mataram meu pai. Desde esse dia, eu me vi como um cego sem meu guia, que se foi para o sol transfigurado. Suas fins me queima, eu sou a presa, ele a brasa que impele ao fogo acesa, espada de ouro em sangue, em pasto ensanguentado. Tá vendo? E todos os elementos simbólicos fazem parte do desenho, né? Olha que coisa linda esse poema. O sol de Deus. Mas eu enfrentarei o sol divino, o olhar sagrado em que a pantera arde. Saberei porque o laço do destino não houve que cortasse ou desatasse. Não serei orgulhoso nem covarde, que o sangue se rebela ao som do sino. Verei o jaguapardo e a luz da tarde, pedra do sonho, cetro do divino. Ela virá mulher aflanando as asas, com o monstro da romã, o sono a casa, e há de sangrar-me à vista o gavião. Mas sei também que só assim verei a coroa da chama e Deus meu rei assentado em seu trono do sertão. Veja que poesia, digamos assim, simbólica, né? Com maiúsculas intermediárias típicas da poesia simbolista, né? Esse lugar, isso aí é um texto meu, que é o finalzinho de um texto meu que eu escrevi sobre Ariano. Esse lugar de redenção, meio sertão, meio passado, meio futuro, meio platônico, meio sonho, é de onde realmente Ariano é desterrado. Foi pensando nele que pôde caminhar, cumprir sua vida e elaborar suas dificuldades. Foi pensando nele que escreveu, ensinou e deu aulas espetaculares que circulam nos nossos mais modernos meios de comunicação. Foi pensando nele que nos convidou a pensar um país melhor. Foi pensando nele que nos pediu mais atenção à essência. Foi pensando nele que condenou a futilidade. Mais do que nunca, precisamos aprender suas lições, que nos pedem projetos de inserção dos mais pobres e políticos guiados pelo sonho, iluminados pela justiça e movidos pelo diálogo, com maiúsculas, evidentemente, apontando um processo de aproximação com o absoluto. Tá vendo? É um trabalho que eu escrevi sobre Ariano. E, por fim, o que é que eu vou fazer? Vou repartir com vocês uma crônica que eu escrevi sobre o último encontro que eu tive com meu tio querido Ariano. Tá vendo? A crônica se chama Último Encontro, Flávia Suassuna, escrita em 2014. Em novembro passado, fui à casa do meu tio Ariano. Ele se recuperava devagar dos infartos e do AVC que o tinham vitimado alguns meses antes. Toda cheia de dedos, com medo de incomodá-lo, levei-lhe de presente os meus poemas que acabavam de ser publicados. Ele deve ter entendido o gesto. Aquilo era o resumo do melhor que eu pude fazer com o que ele mesmo me deu. Não sei direito se consegui dizer a ele o quanto o amei. Provavelmente não. Que as palavras são sempre insuficientes para essas coisas do amor. Mas esse relato é uma tentativa de guardar
e partilhar aquelas horas e de dizer a ele o que faltou. Certamente ele agora compreenderá. Ele estava deitado na cama e eu sentei numa cadeira a seu lado, tentando tirar de dentro de mim a maior doçura já existida. Francamente, não sou capaz de relatar com objetividade o que se passou entre nós. Lembro que ele falou de tia Zélia, sua esposa. Disse que a achou linda desde que a viu pela primeira vez. Confessou que pensou em casar com ela naquele momento, mas imaginou que ela não ia querê-lo. Brincando, acrescentou que tinha tido um trunfo formidável na vida. Ela tinha mau gosto. Continuou fazendo graça, dizendo que sua doença tinha dado a ele duas coisas boas. Estava tendo vida de príncipe, pois todos o privilegiavam em tudo agora, e obtivera a certeza de que iria morrer de repente e não de uma longa e dolorosa doença. Depois ele mesmo perguntou sobre a nossa fazenda, e eu contei a ele que eu, meu irmão Alberto e Joaquim, seu filho mais velho, tínhamos esse patrimônio maravilhoso desde pequenos. Ele se chamava Três Irmãos, e era a mais fantástica propriedade que se pode ter. Contei-lhe que passamos horas e horas de nossa infância e juventude planejando como ela seria. Até hoje, quando eu e o Alberto vemos uma casa linda, sonhamos em deslocá-la do seu canto para a nossa fazenda, por meio de mirabolantes tratores que a reposicionariam no alto de uma coluna inenarrável de perfeita que existe nas nossas terras. Outro dia, Alberto falou com Renata, a namorada do meu filho Daniel, que é arquiteta, sobre a transferência para a nossa fazenda de um sobrado que existe não sei onde. E ela deu uma explicação sobre a falta de propriedade de tal empresa, pois uma fazenda tem espaço e, portanto, sua casa não precisa ser estreita como um sobrado, que pertence ao universo urbano. Alberto desconcertou-se. Será possível, ele disse, que uma pessoa não pode ficar sonhando que vem logo um e acorda? Ariana achou graça e entendeu perfeitamente porque nunca a compramos. Mais ou menos por aí, contei-lhe uma história que aconteceu comigo e minha irmã Débora. Queria tanto poder me aposentar e ficar a vida toda só escrevendo, eu disse desanimada um dia desses a ela. Débora nada retrucou de volta. No dia seguinte, porém, quando nos encontramos, ela me disse: Ô mulher, tu estás aprendendo com quem essa história de parar de trabalhar para escrever? É com o tio Ariano, é? Eu disse a ele que fiquei calada, pois não tinha o que dizer. E Ariano exclamou: Ô minha querida, desculpe pela maldição que te deixei. Eu fiz que não com a cabeça enquanto sorria. Então não sei bem em que momento terminei por dizer a ele que A Pena e a Lei era minha peça preferida. Ela não é tão fácil como o Alto da Compadecida, eu lhe disse, mas é mais profunda. E comecei a argumentar que era linda a ideia de fazer os personagens parecerem bonecos quando no primeiro ato passavam pela vida material. E um pouco bonecos e um pouco pessoas no segundo ato quando se aproximavam da morte. E por fim, no terceiro ato, quando morriam, viravam pessoas de verdade, pois natureza. Quando terminei a minha justificativa, ele disse humilde: Obrigado, minha filha, sua opinião tem valia. Eu tentei retribuir com um sorriso doce. Aí chegou a hora do almoço e me despedi, entregando-lhe o livro. Depois daquele dia, não o vi mais. Aliás, eu o via pouco. Sua herança é toda feita de livros, afetos e lonjuras, tudo guiado por mansa e respeitosa bússola, que trago tão bem guardada dentro de mim, que um dia um aluno meu foi ver uma palestra de Ariana e me disse na volta: Você parece com ele por dentro e por fora. É mesmo, eu reparei. E resgatei, por meio de lembranças e relatos familiares, a importância dos tios, que fizeram as vezes do pai, quando foi preciso. Meu tio Ariano foi, como meu pai, seu irmão querido, um homem afortunado. Porém, veio mais cheio de talentos. Isso costuma constituir um perigo, não para ele, que deu conta da inexequível equação dos talentos,
Sua vida inteira foi um trajeto de aperfeiçoamento e de busca por respostas. De forma admirável, repartiu tudo que estudou e aprendeu. Facilitava, por meio da graça, conceitos complexos e dava explicações compreensíveis para um número expressivo de ouvintes. Religioso, sempre escreveu sobre pecados, perdões e esperanças. É verdade que nos fazia rir de tudo isso, mas como alguns podem reparar, tirava o riso do desespero e da dúvida. Com a fé aflita que Ariano me ensinou, creio que a compadecida o recebeu de braços abertos e o encaminhou ao lugar bonito do céu, a fazenda dos irmãos, onde estão os justos que sofrem pelos outros, como ele, e onde se pode conversar com Deus, que explica todos os enigmas e sara todas as aflições. E com as palavras que ele mesmo me deu, posso afirmar, virou agora aquela pessoa de verdade e encontrou-se consigo mesmo e com sua própria essência, sem as dilacerações da vida material. E descanse em paz depois de uma vida completa de choro e riso, suas raízes de defesa. Certamente continuaremos próximos, pois há rotas que vencem todas as distâncias. Tudo isso ele mesmo facilitou, pois conseguiu, com a ferramenta de seu trabalho bonito, como poucos, multiplicar os talentos que ganhou. Guardadas as proporções, agora é a minha vez. Sua maldição é só uma pluma. Até, queridos.